Olá, galera esperta! Vamos biologar, mas antes disso, dá o seu like lá no vídeo para que o YouTube recomende o nosso trabalho para outras pessoas. E se você não for inscrito, se inscreva acionando o sininho. Beleza? Então, sangue no olho e vamos falar sobre reino protoctista algas. O Vale do Silício, Tupiniquim, justamente fica lá em Crisalina, em Goiás. É conhecida pela abundância e pela variedade dos cristais que brotam com facilidade do chão. Cristalina fica a 130 quilômetros de Brasília e é dona da maior economia agrícola do Brasil. Esconde uma riqueza potencialmente ainda maior. Que riqueza é essa? Que são bilhões de toneladas de silício, com o mais elevado índice de pureza do mundo. Olha que maravilha! Acima de mais de 99%. Poderiam servir de base para o surgimento de um importante parque industrial de alta tecnologia, com impactos na balança comercial e no desenvolvimento do país. Eu estou falando de que ser vivo que vai ser utilizado nessa tecnologia. Você quer saber? Fique até o final da nossa aula que você saberá. Então, o objetivo, claro, sempre é ser feliz, conhecer a história natural desse grupo e perceber a importância ecológica e econômica. Beleza? Vamos que vamos! Então, o reino protista é um reino que não tem uma relevância taxonômica, porque não tem uma interligação parentesco evolutivo entre os seres. Mas quem são os integrantes do reino protoctista? São as algas e os protozoários. Esses seres, eles têm a classificação indecisiva. Para alguns pesquisadores, são considerados animais por causa da sua locomoção, e outros, para os botânicos, são considerados como plantas por causa deles fazerem fotossíntese. Por isso, o reino protoctista também é considerado como uma lixeira taxonômica. Beleza? E tudo começa olhando nessa árvore filogenética aparecendo aí atrás sobre os protistas. Então, os protistas, olha só, eles são os primeiros eucariontes. Então, as células deles vão ter aquela membrana nuclear, que é a carioteca. Então, esse primeiro eucarionte, ele era heterotrófico, ou seja, não produziu seu próprio alimento. Pelo processo de endossimbiose primária, ele fagocitou uma cianobactéria, que é um procarionte, e começou a viver em mutualismo. E com o passar do tempo, ele se transformou no cloroplasto, evoluiu para os cloroplastos, justamente a sede da fotossíntese. E essa célula, esse cloroplasto vai ter duas membranas, dando origem às algas verdes. Essas algas verdes, elas vão dar origem aos vegetais terrestres, ou seja, as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Então, as algas verdes vão dar origem aos vegetais terrestres. E ela vai ter a clorofila A e B como pigmento fotossintético. E claro, e a outra linhagem, essa mesma alga vai ser fagocitada, essa alga verde vai ser fagocitada, ou seja, uma endossimbiose secundária, e vai formar a alga euglenófita, que é uma alga que tem locomoção por um flagelo, que são as euglenas. E outra linhagem vai perder esse cloroplasto e vai dar origem à linhagem dos kinetoplastidas,
que são aqueles protozoários que têm uma grande mitocôndria, ou seja, é o grupo dos protozoários lá do Trypanosoma cruzi, o que causa a doença de Chagas. E outra linhagem, que são as algas vermelhas, onde vão ter a ficoeritrina como pigmento, ela vai ser fagocitada por um ser que tem pigmento a fucoxantina, que é uma endossimbiose secundária, e vai dar origem principalmente às diatomáceas, por causa do pigmento fucoxantina, que vai dar a coloração, né, dourada. Outro grupo vai perder esse cloroplasto e vai dar origem aos protozoários ciliados, entre eles o paramécio, o Balantidio coli, que vai ser um protozoário parasita, e a outra linhagem onde esse cloroplasto vai perder a sua função, vai dar origem aos protozoários apicomplexos, que não tem estrutura locomotora, que é justamente o protozoário causador da malária, o plasmódio, e o toxoplasma, que é o causador da toxoplasmose. E a outra linhagem, que contém ainda o pigmento vermelho, vai dar origem a linhagem das algas pirrófitas ou dinoflageladas, ou seja, com 2 flagelos, que é justamente, alguns podem ter cloroplasto, outros não, pode ser autotrófico ou heterotrófico. Beleza, vamos que vamos nessa evolução. Então, algas e protozoário fazem parte do reino protoctista, são os integrantes, onde esses integrantes são eucariontes, são os primeiros, podem ser autotróficos, a sua nutrição, no caso das algas, heterotróficos, no caso dos protozoários. Eles podem ser de vida livre, a maioria do ambiente aquáticos, beleza? Ou eles podem ser parasitas, no caso de alguns protozoários. Vamos que vamos! E falando sobre as algas. As algas. Bem, o que as algas são? Elas são eucariontes com a nutrição autotrófica e, é claro, também pode ser mixotróficas, ou seja, elas podem ser autotróficas, produzir seu próprio alimento, ou ser heterotrófica, não produzir. Mas elas são autotróficas fotossintetizantes. E vamos ver a sua importância, a sua aplicação para nós seres humanos. A reprodução delas pode ser assexuada e sexuada. E pode ocorrer de várias formas a reprodução assexuada, por divisão binária, semelhante à das bactérias, como ocorre nas algas unicelulares, e por fragmentação nas algas filamentosas ou pluricelulares. E algumas algas produzem os zoosporos. Tá? Então, quem são esse grupo de algas? São as crisofícias, as bacilariófitas, as dinófitas, as euglenófitas, as clorófitas, as feófitas e as rodófitas. Tá? Então, as algas vão ter o grupo das algas unicelulares e as algas pluricelulares. As algas pluricelulares, ou talófitas, porque o corpo é em formato de talo, talófitas, elas antes eram consideradas como vegetais, elas estavam no reino plante. Mas por que essas algas saíram do reino plante? Por quê? Justamente porque elas não formam tecidos verdadeiros. Cada uma pode fazer várias funções. Para ser um tecido, ela tem que ter são semelhantes e fazem determinada função. Tá? Então, por isso que as algas talófitas ou algas superiores ou pluricelulares saíram do reino plante, ou seja, do reino das plantas, porque elas não formam tecido verdadeiro. Fico ligado. Beleza? Vamos que vamos. E como é que as algas se reproduzem? Bem, esse ciclo de vida, que é muito bem debatido no Enem, tem lá na competência e habilidades, ciclo de vida. Então, as algas, essas do caso do grupo das
do gênero uva, ela vai se reproduzir por alternância geração, ou ciclo haplodiplobionte, ou seja, ela vai ter uma fase assexuada e sexuada. Então, a fase sexuada, vamos ter o esporófito diplóide, ou seja, de 2N, que é também o par de cromossomos. Essa fase é a fase assexuada, a fase de vida. Através da meiose, olha aí atrás, mostrando aí na imagem, vai produzir os esporos, que é a meiose espórica. Então, os esporos vão ser o quê? Haploide, ou seja, N. Vai ter uma cópia de cada cromossomo. E esses esporos que vão ser flagelados, lembra que elas são aquáticas, elas vão desenvolver por mitose o gametófito. Então, o gametófito, ele é haploide. Essa é a fase de vida que vai produzir o quê? Gameta, que é a fase sexuada. Então, um gametófito vai produzir o gameta masculino e outro feminino, que são biflagelados. Eles vão, através da fecundação, vão se unir, formar o zigoto diploide e, através de sucessivas mitose, forma um novo esporófito e, continuando o ciclo, haplodiplobionte ou metagênese, alternância de geração. Beleza? Vamos que vamos. O outro processo é o ciclo haplôntico. Então, esse é bem fácil. Então, o indivíduo ele é haploide, esses indivíduos. Então, o que vai acontecer? A união sexual, onde vai ocorrer a fusão citoplasmática, e vai haver 2 núcleos, e a cariogamia, como fosse a fecundação, que ocorre a fusão dos núcleos, onde eles vão formar um núcleo único diploide. Então, esse zigoto diploide vai sofrer uma meiose, que é uma meiose zigótica, porque ocorre no zigoto, e vai formar os indivíduos jovens haploide. Então, esse é o ciclo haplôntico, onde o zigoto sofre a meiose zigótica. Beleza? Vamos que vamos, falando sobre cada um desses grupos, que é muito importante. E aí vamos falar das algas unicelulares, também chamadas de inferiores, entre elas a Bacillariophyta. Às vezes há uma confusão nesse grupo dessas algas, mas elas também têm as algas crisófitas, que também são algas douradas por causa do pigmento fucoxantina, que dá a coloração amarelada. Por isso que são algas douradas. E dentro também está as diatomáceas, ou algas douradas. Então, essas algas, em sua maioria, elas vão produzir a sua parede celular reforçada por sílica, essa membrana silicosa, ou flústula, que é essa carapaça. O resto da parede celular dessas diatomáceas, quando elas vão morrer, essa sílica vai se depositar no fundo dos mares, formando com o tempo a terra de diatomáceas ou diatomitos, que é muito explorado, mas muito mesmo explorado comercialmente. Então, esse material, atenção que vai fazer o Enem, que lembra que é ciência de natureza e suas tecnologias. Então, qual é a aplicação dessas algas aí, crianças? Esse material é muito utilizado na utilização como isolante térmicos, abrasivo fino, que permite produzir polimentos, materiais para polimento, principalmente para polir a prata, além de produzir também cremes dental. Beleza? Vamos lá! Então, ela também é utilizada na confecção de cosméticos também. Então, e também filtros, e também utilizado para a produção de tijolos, para construir casas, edificações. E claro, as diatomáceas, elas fazem parte do fitoplâncton, ou seja, o fitoplâncton são essas algas que vão ser os produtores da cadeia alimentar aquática, que são os produtores, são os seres autotróficos, fazem fotossíntese. Elas vivem principalmente em água doce, ou seja, são dulcícolas, e podem viver em solo úmido. Essas algas geralmente se reproduzem por divisão binária ou cisparidade. Beleza? Vamos que vamos! Olha, dinófitas ou pirrófitas ou dinoflagelado. Por que
esses flagelos delas têm em tamanho diferente. São algas bonitas, tá? As pirófitas, o nome pio quer dizer fogo, justamente por causa de uma toxina que ela produz. Na verdade, é por causa que ela vai emitir luz, ou seja, por causa da bioluminescência. Então, por ela produzir essa bioluminescência, emitir essa luz, é por isso que ela tem esse nome, pio-fogo, pirófitas. E assim, também à noite, elas não dá para ser visível na superfície do mar. Então, elas são, na sua maioria, marinhas, mas pode ter espécies ducícolas também, de água doce, nos rios. Então, o pigmento que dá cor vermelho é a ficoeritrina. São conhecidas como dinoflagelados. Essas algas são unicelulares, geralmente são marinhas, mas pode ter espécies ducícolas. Assim como as diatomáceas, elas também fazem parte do fitoplâncton. Se reproduzem também por sessiparidade. Beleza, vamos lá. Uma coisa muito importante sobre elas. Elas, em uma determinada circunstância, podem sofrer explosão populacional e, atenção, ela vai ocasionar um impacto ambiental natural, chamada de marés vermelhas. Então, essas algas, que vão se reproduzir muito, elas vão liberar uma toxina e vai afetar a fauna vizinha. Então, muitos peixes, outros seres vivos aquáticos irão morrer e vão perecer por isso. Então, a maré vermelha é um fenômeno natural. Na verdade, é um impacto ambiental natural registrado em diversos países do mundo, desde os antigos egípcios. Atenção! A primeira praga do Egito, que foi o rio Nilo, transformado em sangue, virado sangue, na verdade, o que aquilo aconteceu lá? Foi o fenômeno das marés vermelhas, onde essas algas pirófitas se reproduziram muito e geraram essa explosão populacional, que é a maré vermelha. Então, é a ciência explicando um pouco lá da história na Bíblia. Então, muito cuidado com o fenômeno da maré vermelha associado com as algas pirófitas. Beleza, vamos lá para euglenas. As euglenas, elas são algas unicelulares flageladas com locomoção. Elas fazem também parte do fitoplâncton. Vivem em água doce, elas são muito bonitas, por sinal. Essas algas, uma delas é a espécie da Euglena viridis, que ela é dotada com flagelo frontal e se reproduz assexuadamente por sessiparidade. E quando está uma reprodução intensa, a gente pode ver aquela coloração esverdeada intensa. Beleza, vamos lá, vamos que vamos. E aqui a estrutura dela, da célula, mostrando o flagelo frontal, mostrando o cloroplasto. Beleza? Vamos lá. E agora falando sobre as algas pluricelulares ou algas superiores. Então, entre elas, as também chamadas talófitas, e o primeiro grupo é as clorofíceas, ou algas verdes. Então, essas são algas em formato de talo, mas elas podem ser também unicelulares, como se pode ver na imagem. Elas podem habitar água doce, pode ser marinha, seja ambiente salgado, solo úmido e tronco de árvores. Pode estabelecer, por isso, relação de mutualismo com outros seres vivos, como os fungos, formando os famosos líquens, lá no tronco das árvores, nas rochas. Então, líquens são associações mutualísticas entre algas clorófitas ou a própria algas cianofíceas também com fungos, tá? São líquens. Constituindo os mais importantes componentes do fitoplâncton e, atenção, a maior quantidade de oxigênio da atmosfera vem do fitoplâncton, principalmente das algas verdes, e não da floresta amazônica, que diz que é o pulmão do mundo. Então isso é fake news, porque a quantidade de oxigênio que a floresta produz, os seres e a própria floresta consomem, tá? Então 99% do oxigênio que é emitido para a atmosfera vem do fitoplâncton. Cuidado aí, vestibulandos. Beleza? E elas vão ter a clorofila A e B,
e é muito utilizadas na alimentação também. E atenção, essas algas verdes que são ancestrais dos vegetais terrestres. Atenção, cai em prova qual é a alga que são ancestrais dos vegetais terrestres. São as algas verdes, as clorófitas, que são algas pluri ou unicelular. Beleza, vamos que vamos. E as fiofíceas ou feófitas são algas pluricelulares, também chamadas de algas marrons ou pardas. Elas são exclusivamente marinhos com pigmentos fulcoxantina, por isso a coloração. Pode viver sob substrato, quase que não sai, ou flutuando lá no mar. E são utilizados na alimentação humana. Na indústria do sorvete, olha a sua aplicação, é utilizada para utilizar como estabilizador de doces e sorvetes e como fertilizante. E quando ela vai se reproduzir muito, vai formar o famoso mar das bananeiras ou mar do sargaço. Tá? Aconteceu, acho que foi no ano passado, no município de Salinópolis, no Pará. Essas algas começaram a se reproduzir e formar esse fenômeno mar do sargaço, que é justamente essas algas das feofíceas ou algas pardas. Beleza, vamos lá. E as rodofíceas ou rodófitas ou algas vermelhas, elas são pluricelulares marinhas. Pigmento que dá essa cor, ficoeritrina, vive com talos fixos no substrato, no solo, no fundo dos rios, ou no caso dos mares, e pode atingir vários metros de comprimento, como está na imagem. E a utilização delas é importante como alimento, né, para confeccionar o sushi. Olha só lá, o sushi é utilizado principalmente a algas vermelhas, as rodófitas. Lembra lá que estiver comendo sushi. E também é utilizado para a fabricação de laxante, e também é utilizado o H, que é muito utilizado na cultura, no meio de cultura de bactérias. Então, o H no caso, desculpa, o H. Beleza, vamos lá. E a importância delas, principalmente na decomposição da matéria orgânica, processos industriais e na indústria farmacêutica, né, porque eu falei lá na questão lá dos meios de culturas para produzir medicamentos. E associações com corais, isso é muito importante. Os corais, eles por si só não sobreviver. Então, vive a associação mutualística com algas e formando a associação chamada de zooxantelas. Então, por isso que onde tem corais é só em águas transparentes, porque essas águas produzem seu próprio alimento e vai produzir alimento também para a alga, ou no caso para o coral, que é um animal, e assim vão sobrevivendo. Mas quando tem, por exemplo, derramamento de petróleo, por exemplo, onde vai impedir que a luz solar chegue até o corais, o que vai acontecer com as algas? Elas vão morrer porque não vão fazer fotossíntese. E com isso o coral também morre. Então, como as algas morrem, provocam um impacto ambiental chamado de branqueamento do coral, que é quando essas algas morrem e o coral morre, ele muda de cor. E o fenômeno das marés vermelhas também com impacto natural e não provocado pelo homem. Beleza? Vamos lá! E, claro, com isso foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre o reino protista, especificamente sobre as algas, que essa é a primeira parte, grande diversidade desses seres autotróficos, a sua importância econômica, indicadores da qualidade ambiental, porque a alga é um bioindicador de poluição, tá? E, claro, já ia esquecendo, lá naquele texto anterior lá de Goiás, qual é o ser vivo que é utilizado lá, que é rico em sílica, né? Que quando ele morre, fica depositado lá, onde é muito utilizado industrialmente. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando mesmo? Das diatomáceas, ou seja, as algas bacilariófita. Respondido para quem ficou até o final. Beleza? Até o próximo Biologando. Um beijão no coração de vocês.